Bem, nossa lição de hoje é a lição 59 do livro Bênção da Paz. Oremos agindo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminho para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. É muito interessante a gente começar a atentar para um fato. A sentença é vigiai e orai. Não é orar e vigiai. Então, todas as vezes que se coloca uma palavra na frente, é porque se dá prioridade àquilo que está vindo primeiro. Então, vigiar, em primeiro lugar, é a vigilância. E a vigilância, ela é uma ação. Eu vou estar o tempo todo em alerta, tomando cuidado, agindo. Né? E quando a coisa realmente toma um caminho que a gente vai perder o controle, aí entra o recurso da oração. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que chama muito a atenção, pelo menos a mim, que desde que eu tive acesso a primeira vez a essa pergunta, é a pergunta 479, que a ideia é a seguinte, o capítulo está falando sobre a obsessão no campo da subjugação, no campo da possessão. E primeiro vem a 478 falando assim, né? Pô, tem gente que, mesmo sendo bem intencionada, não deixa de ser obsediada, não deixa de receber essas influências permissivas dos espíritos. Como é que a gente faz nessa situação? E a resposta vem assim, não dar atenção às ideias que chegam, cansar-lhes a paciência. Quando eles veem que não vão conseguir nada, eles desistem. Aí vem a 479, e a oração? A oração ajuda em alguma coisa? Aí a resposta vem assim, né? A oração é sempre um poderoso auxílio, mas pode acreditar, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a murmurar algumas palavras. Eu tive a oportunidade uma vez, um episódio triste de poder estar presenciando uma subjugação, em que o que me chamou a atenção foi que a pessoa ela tinha ficado por mais de uma semana sem tomar banho, trancada dentro de um quarto e sobre a influência muito nociva de um espírito. Então, quando eu cheguei na casa, a pessoa me pediu ajuda, a pessoa estava na cama dela, no quarto, ela balançando assim, como se fosse uma pessoa com deficiência mental, né? E ela falava assim o tempo todo, Jesus, 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 Jesus. Ela estava pedindo ajuda. E na mesma hora, o que veio para mim? Eu falei, peraí, gente, com todo respeito aos amigos que são evangélicos, mas a gente escuta alguns evangélicos falar assim, né? O nome de Jesus tem poder. Tá, mas por que não teve poder naquele momento? Né? Na minha opinião, peraí, seria igual um remédio que você começa a chamar e por estar chamando no momento de dor você vai receber o auxílio. Ali não recebeu. Por que não recebeu? Porque ali estava sendo não deixa de ser uma oração, um pedido de socorro, mas de uma pessoa que não age, a pessoa que só se limita a pedir. E nos dias de hoje, a gente ainda assiste muitas pessoas em que, por exemplo, um exemplo que a gente sempre usa,
O interruptor de luz está aqui, é só você estender a mão e apertar o dedo. Mas você fica do lado do interruptor de luz, pedindo a Deus para que alguém acenda a luz para você. Né? Então, o texto de hoje, ele vem falar assim, ó, quando aparecer uma prova, a gente ora, mas vamos arrumar um meio de transformar essa prova em experiência benéfica. Né? A gente ora porque, ó, peraí, tá ruim agora, para não ficar pior, ou então para eu conseguir transformar, sublimar esse momento. Na hora da penúria, eu vou orar, mas eu vou arrumar um jeito de... Eu tenho que correr atrás de emprego, eu tenho que arrumar uma maneira, tenho que bater na casa da pessoa, meu amigo, a situação tá braba, você não consegue alguma coisa para eu fazer, algum serviço para mim? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ganhar alguma coisa? Aconteceu isso comigo. Foi diante da ignorância, orar, mas acendendo a luz que lhe dissipa a sombra. Estou orando, mas estou estudando, estou correndo atrás, estou buscando o meu caminho. A oração ela não pode ser uma atitude de ostracismo, de você se fechar aqui no teu canto, e nem também de você ficar se fechando para o mundo também, ficar inerte com relação às coisas que estão acontecendo. Não pode ser. Então, diante da enfermidade, eu vou orar, e vou procurar medicação também. Porque a gente sabe que tem medicação que é imprescindível para um tratamento mais incisivo quando se trata de carne. A gente até conhece uma história linda do Chico Xavier, em que uma pessoa, por viver em estado de penúria total, de não ter condição financeira nenhuma para comprar remédio, foi pedir ajuda para o Chico, e o Chico falou a ela o seguinte, falou, olha, você pega esse papel aqui, corta o papel e faz uma oração fervorosa e pensa na gente também nesse momento da oração. E aquele papel que ela tomava como se fosse comprimido, ela fez o efeito salutar que restaurou a saúde. Tudo bem, mas tem problemas de saúde que você não vai conseguir fazer isso de maneira imediata, não. Você vai precisar realmente do remédio. Né? Aí ele fala, diante do desastre, eu vou orar, mas eu vou procurar principalmente ações que lhe anulem os efeitos. A gente tem uma mania de, na hora do desastre, de quer achar o culpado e quer condenar o culpado. Não, o desastre aconteceu, vamos tentar amenizar o negócio, vamos tentar solucionar o problema, vamos resolver. Né? Diante da dificuldade, orar, mas aproveitar as lições. E vale a pena, sim, a gente meditar em cada um desses, diante de sofrimento, orar, mas eu vou construir caminhos para a minha libertação. A oração em tudo é um poderoso auxílio, como diz lá na pergunta 479, em tudo. Mas a gente tem que lembrar que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai afastar uma montanha. É a montanha vamos botar assim, das dificuldades mentais que a gente tem. Ah, eu não aceito. Não, você vai passar a aceitar, você vai ter que arrumar um jeito de entender que a vida é dessa maneira. Né? A gente não vai conseguir transformar de uma hora para outra. E diante da discórdia, principalmente, eu vou orar, mas eu vou continuar buscando maneira de estabelecer a paz. Né? Mesmo que num determinado momento seja mais conveniente você ficar só na oração. Mas o tempo todo eu estou fazendo oração por aquela pessoa que está me desejando mal, eu estou procurando quebrar essa influência ainda negativa. Enfim, então, orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Né? Então eu vou pensar assim, eu não consigo fazer aquilo que eu amo fazer agora, então eu vou fazendo o que dá para fazer, mas orando e buscando meios de daqui a pouco ter condições de fazer aquilo que eu mais amo fazer. Um dia eu vou conseguir. Agora não dá, eu vou fazendo aquilo que dá para ser feito. E é assim que a gente tem que tocar a nossa vida. Então, disse-nos o Senhor, vigiai em primeiro lugar e orai para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Aí tem um dia que a gente vai sair daqui, a gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, eu fui submetido a tudo isso para quê? Para aprender em determinadas circunstâncias da vida, né? Aprender como me sair em determinadas situações. Foi para isso. Foi simplesmente, unicamente, exclusivamente para isso. Então, vamos aproveitar e vamos agradecer cada obstáculo que aparece e vamos usar o recurso da oração sim, porque
é uma colinha para a prova que a gente tem, os Espíritos assoprando, nos intuindo o melhor caminho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.